Olá, sejam bem-vindos de volta, eu sou Felipe Novaes e a gente continua falando sobre os negócios jurídicos. Bom, nessa parte da aula agora a gente vai fazer uma finalização, basicamente, sobre alguns aspectos que a lei traz nesses âmbitos genéricos e que importam em alguma consideração. Primeiro, artigo 105, vamos a ele. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, nesse caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Vamos lá, a lei aqui não é exatamente didática, né? Mais uma vez uma crítica que eu faço, porque o ordenamento ele é feito para ser compreendido a todos e a gente vai ter como padrão, né? O mais simples possível, mas o que a lei está tutelando aqui no artigo 105 em relação ao negócio jurídico? Seguinte, a gente viu ali que a capacidade do agente que celebra um negócio jurídico é elemento de validade desse negócio jurídico, ok? Isso quer dizer que, havendo uma incapacidade, haverá ali um problema em relação à validade daquele negócio, certo? Ok. O artigo 105 ele trata de uma hipótese específica, que é a de incapacidade relativa, e ele vai dizer que então veja o texto do artigo. A incapacidade de uma das partes não pode ser alegada pela outra em benefício próprio. Então veja, o objetivo da lei, né, o objetivo do legislador, quando foi lá e positivou isso no nosso ordenamento jurídico, ao dizer que a incapacidade, né, o incapaz, ele não pode celebrar negócios jurídicos, é porque ele diz que ele entendeu, né, e esse é um critério que eu já disse político, que determinado grupo, né, ou determinados grupos de pessoas têm um prejuízo ao seu discernimento. E ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Aqui a gente está falando dos que têm uma parcial obstrução do seu discernimento, e por conta disso o legislador vai atribuir, lembra que a gente tinha dito, diversos efeitos jurídicos, esse é um deles. Mas tentando extrair o que o legislador quis com isso, a gente verifica que, na verdade, ele quis proteger aquela pessoa que ela julgou não ter discernimento suficiente para praticar os atos da vida civil. É isso. Então, numa hipótese em que um negócio foi realizado entre um capaz e um relativamente incapaz, entendeu a lei que poderia haver um prejuízo para essa pessoa. Por quê? Porque o relativamente incapaz ele só pode realizar um negócio assistido por alguém. Lembra que a gente falou entre representação e assistência? Aqui no relativamente incapaz ele fala, olha, ele não tem uma falta de discernimento total, mas uma falta parcial e por conta disso ele precisa dessa assistência. Se um capaz realizou um negócio com um incapaz sem essa assistência, o legislador, né, o sistema do ordenamento vai entender o seguinte, opa, peraí. Pode ser que, nesse caso, tenha ocorrido um prejuízo a ele, uma agressão à sua esfera patrimonial. E justamente por isso que esse negócio ele é passível de anulação, ele é um negócio anulável. Ora, se o objetivo do legislador é proteger o incapaz, justamente por isso que esse artigo 105 vai dizer o seguinte: somente esse incapaz é que vai poder alegar a sua própria incapacidade. Não a parte contrária quando ela for se beneficiar disso. Então, por exemplo, eu sou capaz e realizei um negócio jurídico com um relativamente incapaz e agora eu vi que esse negócio jurídico me prejudicou, então eu mesmo vou arguir a incapacidade daquela pessoa para que o negócio seja anulado, para que haja esse prejuízo no plano da validade. O legislador vai dizer, opa, pera lá. Somente ele vai poder falar isso, não você que vai se beneficiar. Se ele não arguir porque não houve esse prejuízo, então o negócio vai ser convalidado e vai se tornar válido sobre esse prisma, ok? Contudo, o legislador vai fazer uma ressalva que é na possibilidade de indivisibilidade desse objeto do direito e da obrigação. Então, sendo esse objeto ou essa obrigação indivisível, não vai se aplicar essa regra. E aí o negócio vai ficar obstado no plano da validade, ok? A segunda observação que eu queria fazer
ela é referente ao artigo 106. Vamos a ele. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Então aqui também a hipótese ela é bem simples, é a seguinte. Se o objeto do negócio jurídico ele for impossível, ou se houver uma impossibilidade, veja, ali no plano de vista da validade que a gente está falando ainda, o objeto jurídico tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. O que a legislação vai dizer sobre isso? Se ele for impossível, mas essa impossibilidade for relativa, ou se essa impossibilidade cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado, então esse negócio jurídico ele vai ser válido. Então, por exemplo, vamos supor que eu realizo um contrato de compra e venda sobre um bem que não é meu, que eu não disponho. Evidentemente, esse negócio jurídico ele não vai ser válido, porque não é possível que alguém disponha daquilo que não possui. Mas, se antes de realizada uma determinada condição a que esse negócio ficou subordinado, isso ocorrer, então, vamos supor, tal pessoa vai me doar um imóvel, eu vou alienar este imóvel. Então, fica condicionado o primeiro ao segundo, certo? Se eu receber esse imóvel, a partir do momento disso eu posso alienar. Se isso ocorrer, portanto, antes, né, essa condição ocorrer, antes desse adimplemento, então esse negócio ele vai ser convalidado, vai ser um negócio válido por força da disposição do artigo 106. O próximo é o artigo 109, né, a terceira observação que eu queria falar, ela versa sobre o artigo 109 e ela vai dizer o seguinte, vamos a ele. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Então, basicamente, quando a gente está falando sobre isso, é o seguinte. Assim como ninguém é obrigado a contratar, a princípio, os negócios jurídicos, né, uma vez que você contrata, você se torna obrigado a aquilo. Né? Esse é um princípio básico das relações negociais. Indo sobre o cerne dessa previsão, é o seguinte. Como eu disse, em regra, não há forma para se produzir os negócios jurídicos, salvo quando a lei diz, e aí é inafastável, ou não pode ser feito na forma que a lei diz que proíbe, na forma que a lei proíbe, certo? Então essa é a regra geral. Agora, se no momento da celebração de um negócio jurídico as partes elas resolvem que esse negócio precisa ser feito por meio de instrumento público, a lei vai dizer que esta se torna substância deste ato. Então, o que significa dizer? Sem a observância disso, você vai incorrer numa hipótese de invalidade. Então, a lei vai alçar esse acordo entre as partes ao plano da validade, que a princípio não seria. Olha, tal negócio não precisa ser feito por instrumento público, então isso em regra não tornaria inválido. Ok. Mas se as partes assim pactuarem, esse negócio tem que ser feito por meio de instrumento público, se não observado por força desse artigo que a gente acabou de ver, o 109, você vai ter que esse negócio será invalidado, ok? Uma outra observação que eu queria fazer, ela versa sobre o silêncio. Então veja, a lei ela vai sempre se preocupar sobre a manifestação da vontade das partes do negócio jurídico, certo? Seja ele a vontade que a parte declara, né, por meio da primeira teoria, seja a vontade que efetivamente está ali expresso, né, que é a segunda teoria. Então sempre o ordenamento ele vai tentar buscar o que as partes quiseram pactuar com aquele negócio jurídico, ou o que a parte quis pactuar com aquele negócio jurídico. Só que existem casos em que o silêncio vai existir, ou seja, determinadas situações em que vai haver uma omissão nessa declaração de vontade. E o sistema, lembra que a gente estudou lá na teoria geral, ele não pode ter falhas. O legislador, o ordenamento tem que prever todas as hipóteses, o sistema tem que ser fechadinho. Então, também a lei vai dispor sobre essa hipótese, que é a hipótese do silêncio. E aí, qual que é a regra geral que a gente vai ter que a gente poderia se perguntar? Se ninguém se manifestou, isso vai valer em regra como um sim ou como um não? Então, vai se aplicar ou não aquele velho ditado, quem cala consente, ou isso vai ser afastado? Vamos ver o que o artigo 111 nos diz. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, olha só, a lei vai dizer que
não declaração de vontade, certo? Ou o silêncio, ele vai importar em anuência, ou seja, o quem cala consente, o sim. Mas para isso ela vai impor determinadas condições. Então, como regra, o silêncio não importa. Vamos dar um exemplo. Se você formula, via de regra, o exemplo via de regra. Se você formula, por exemplo, uma proposta para alguém, e você fala, olha, eu estou interessado em comprar o seu imóvel pagando tal, na forma tal, do meio tal, você aceita? Se essa pessoa não disser nada, veja, as circunstâncias e o uso não autorizam, não tem nada que implique na exceção, então veja porque eu disse que a regra é o não. O não aceitar por meio dessa omissão não vai implicar na realização daquele negócio jurídico porque a pessoa aceitou a proposta, ok? O que vai ser entendido pelo silêncio é o não. Mas, preenchidos os requisitos, que são 2, o silêncio vai importar em anuência. Então vamos a eles. Circunstâncias ou uso autorizarem. Então, ali o conjunto fático do negócio jurídico possibilita a presunção de que o não, na verdade, que o silêncio, ele implica em aceite, em sim, em aceitar aquele negócio jurídico e não o contrário. Então precisa de circunstâncias ou o uso autorizarem. E a segunda condição é quando não for necessária a manifestação expressa da vontade. Então, por exemplo, uma pessoa recebe uma doação. Ela não está obrigada a aceitar doação, embora seja extremamente atípico, alguém recusar uma doação patrimonial, uma doação de bens, por exemplo. Mas é possível, só que ela não é necessária. Então, se uma pessoa recebe um bem, doação, por exemplo, e ela nada dispõe, nada fala ao contrário, ela não nega expressamente que quer essa doação, então esse silêncio vai importar em si, vai importar em anuência daquele negócio. Então, o que é a anuência? A anuência é concordância, certo? E o que o legislador quis com isso? Buscar uma resposta. Então, o que a gente vai ter só em conclusão? Se nada dispor, via de regra, e não preencher esses 2 requisitos, o silêncio é não. Mas, preenchidos esses 2 requisitos, as circunstâncias os autorizarem, ou não for preciso uma manifestação de vontade, então a resposta vai ser sim. Ok? Bom, a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre os negócios jurídicos. Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês aqui para ajudar a divulgar nosso vídeo. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.